Imagine a cena. O dia que deveria ser o ápice do amor, da lealdade e da entrega, se transforma no maior pesadelo da vida de um homem. O altar, a cerimônia, a promessa diante de todos e, no fundo, a mentira mais cruel. O marido descobre a traição no próprio dia do casamento. A mulher que jurava amor eterno, que se vestia de pureza, já estava entregando sua lealdade a outro. E o que acontece depois? Ela chora, implora, se diz arrependida, tenta voltar. Mas aqui está a verdade brutal. Quem traiu no auge da confiança não merece mais uma chance em lugar nenhum. O choro dela não é por amor perdido. É pelo colapso do teatro que ela construiu. É a dor de perder a segurança de um homem que ela acreditava ter em suas mãos para sempre. A tese deste vídeo é clara. Traição no dia do casamento é a prova máxima de que caráter. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Não se muda. E o homem estoico jamais aceita de volta quem já matou o respeito diante de todos. Porque no fim, arrependimento não apaga vergonha. E vergonha pública não se limpa com lágrimas privadas. Ser traído já é devastador. Mas ser traído no dia do casamento tem um peso único. É o auge da confiança, o ápice da entrega. O momento em que todos testemunham uma promessa de lealdade eterna. Quando a traição acontece nesse cenário, ela não é apenas uma quebra de confiança privada. É uma humilhação pública, uma agressão direta à dignidade do homem. Do ponto de vista psicológico, a traição no casamento mostra algo profundo. Não houve amor verdadeiro, apenas conveniência. Não houve respeito, apenas teatro. Não houve entrega, apenas cálculo. O casamento deveria ser a consagração da união. Mas nesse caso, se revela como o palco de uma farsa. E a mulher que trai nesse momento mostra que sua mente já estava em outro lugar muito antes da cerimônia. O arrependimento posterior não nasce de consciência moral, mas do choque de perder a segurança que acreditava garantida. A biologia feminina sempre buscou o equilíbrio entre segurança em um homem provedor, excitação em um homem desejado, muitas vezes fora da relação. A traição no dia do casamento é a expressão máxima dessa estratégia. Ela queria os dois mundos, o marido para a estabilidade, o amante para a adrenalina. Só que esse cálculo falhou, e quando exposta, restou apenas o choro. Vivemos em uma era onde até a traição mais absurda recebe desculpas sociais. Ela estava confusa. Ela precisava de atenção. Todo mundo erra, mas aqui está o ponto central. Não existe confusão no altar. O casamento é escolha consciente. E quem trai nesse momento mostra que caráter nunca esteve presente. O estoicismo ensina que não controlamos os outros, apenas nossas reações. Epicteto dizia: quando alguém te ofende, não é ele quem te insulta, mas tua opinião sobre o insulto. O homem estoico não precisa gritar, não precisa se vingar, não precisa implorar. Ele apenas entende. A traição não define quem ele é. A vergonha não é dele, é dela. E sua resposta deve ser a mais fria possível: cortar o laço e seguir em frente. Marco Aurélio completava: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te feriu. Ou seja, o homem traído no altar não deve se rebaixar. Sua grandeza está em não repetir a desonra, mas em seguir com dignidade. A traição no casamento não é apenas infidelidade, é confissão pública de caráter podre. E o arrependimento tardio não é sinal de amor, é desespero pelo colapso do plano. O homem estoico entende isso e responde com firmeza: não há volta para quem já matou o respeito diante de todos. Marido pegou a esposa, traindo bem no dia do casamento. Agora ela vive chorando, querendo voltar. Aqui estão as 7 lições brutais que todo homem precisa aprender com uma traição exposta nesse nível.
Caráter não se revela no altar, mas muito antes, o casamento não transforma ninguém. Quem traiu no altar já vinha treinando a deslealdade muito antes. O sim, diante de todos, era apenas teatro. O homem precisa entender. Sinais sempre existiram, seja em atitudes duvidosas, segredos ou contradições. Ignorá-los custa caro. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria, depois faça o que deve fazer. Não espere lealdade de quem não tem caráter. O arrependimento tardio não é amor, é medo. Quando ela chora e implora para voltar, não é porque descobriu amor de repente. É porque perdeu estabilidade, segurança, status. O choro não é sinal de sentimento, é sinal de desespero pelo colapso da ilusão. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino te amarra. Se o destino revelou o caráter dela, aceite e siga. Nunca volte. A traição pública é a morte do respeito. Trair já é desrespeito. Trair no casamento é executar a dignidade do homem diante de todos. Amigos, família, sociedade. A confiança destruída em público não pode ser reconstruída em privado. Sêneca dizia: é preferível cair honradamente do que viver desonrado. Aceitar de volta é viver em desonra constante. Quem trai no auge da confiança, trai em qualquer cenário. O casamento é o maior símbolo de entrega. Se ela traiu no altar, nada está fora de limite. Homem que aceita isso estará sempre em estado de alerta, vivendo em paranoia, sem paz. Epicteto: não é livre quem não tem domínio sobre si. E quem trai no altar mostra que nunca teve domínio sobre si mesma. A traição revela cálculo frio, não impulso. Muitos homens se iludem dizendo: foi um deslize, uma fraqueza do momento. Mas trair no dia do casamento exige planejamento. Mensagens, encontros, mentiras. Não foi acidente. Foi escolha consciente e repetida. Marco Aurélio dizia: o caráter de cada homem é o seu destino. Quem planeja trair no altar já escreveu seu destino de desonra. O valor do homem não diminui pela traição. Muitos homens caem na armadilha de achar que foram traídos porque não eram bons o suficiente. Mentira. A traição não revela a falta de valor dele, revela a ausência de caráter dela. O verdadeiro perigo é internalizar a culpa e se destruir por dentro. Epicteto: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Não culpe a si mesmo pelo erro alheio. A maior vitória é nunca voltar atrás. A tentação existe: perdoar, recomeçar, acreditar nas lágrimas. Mas o homem estoico sabe: quem traiu no altar não merece segunda chance. Voltar atrás é viver em vergonha constante e legitimar o desrespeito. Sêneca dizia: a maior prova de grandeza é manter-se firme quando o mundo tenta te arrastar. A firmeza está em cortar definitivamente, sem abrir brecha para retorno. Caráter já se revela antes. Arrependimento é medo. Traição pública mata respeito. Quem trai no altar, trai em qualquer lugar. A traição exige cálculo frio. O valor do homem não diminui. A vitória é nunca voltar atrás. O homem estoico entende: lágrimas não reconstroem dignidade, e dignidade perdida nunca deve ser renegociada. Agora ficou claro: o caráter dela já estava podre antes do altar. O choro depois não é amor, é medo de perder segurança. A traição pública mata o respeito. Quem trai no auge da confiança trai em qualquer lugar. Não foi impulso, foi cálculo. O valor do homem não diminui pela traição. A maior vitória é nunca voltar atrás. O erro de muitos homens é acreditar que lágrimas significam transformação. Mas lágrimas são emoção, não caráter. E caráter é o que realmente sustenta uma relação. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporte, pare de reclamar. O homem estoico não fica remoendo a dor,
nem se destrói em ódio. Ele suporta, entende, aceita a realidade e segue em frente com dignidade. A virada de consciência é direta. Você não controla a traição, mas controla sua reação. E a única resposta aceitável diante de uma traição no altar é cortar para sempre. O verdadeiro poder do homem não está em perdoar o imperdoável. Está em manter sua honra intacta quando o mundo tenta arrastá-lo para a vergonha. A lição final é simples: quem traiu diante de todos já provou quem realmente é, e quem é homem de valor jamais esquece. Respeito perdido não se recupera. Agora você já entendeu. Traição comum já é dolorosa, mas traição no dia do casamento é a prova final de que caráter não existe. E lágrimas depois não mudam absolutamente nada. O homem comum ainda acredita em arrependimento tardio, mas o homem estoico entende: quem destruiu a honra em público nunca pode ser reintegrado em privado. Quero que você escreva nos comentários a frase de poder de hoje: respeito perdido nunca se recupera. Essa frase não é só um comentário. É um pacto público de que você não vai abrir brecha para quem já mostrou desprezo pela sua dignidade diante de todos. Para consolidar ainda mais essa mentalidade, assista também. Traiu o marido, agora diz que está arrependida. Hoje vive chorando querendo voltar. Mulheres arrependidas de ter largado o ex voltam desesperadamente após ver ele seguindo em frente. Elas estão traindo a rodo como nunca antes em 2025. Homens, fiquem espertos. Esses vídeos vão te blindar contra narrativas de culpa e manipulação. Lembre-se, o altar deveria ser símbolo de pureza e entrega. Quando vira palco de traição, a única resposta digna é seguir em frente. Porque no fim, o homem de valor não se curva diante da vergonha alheia. Ele segue firme, sabendo que sua dignidade vale mais do que qualquer lágrima.